Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo. Vamos começar a aula síncrona 2. Então, primeira coisa é um breve histórico da poluição plástica, que começa por alguns casos isolados, então não é uma introdução à história da poluição plástica extensiva. Então, eu pincei alguns casos interessantes que eu acho que contribuíram para o plástico tomar conta e eu quero mostrar alguns fatos que dão a evidência do início da poluição plástica e como a coisa cresceu para até agora. Então não é uma coisa extensa e para esgotar o tema, mas é para introduzir mesmo o tema. Bom, então eu gosto de começar falando sempre da Brownie May Humphrey, porque ela foi responsável por um modelo de negócio que fez o Tupperware substituir os vidros e os metais nos lares norte-americanos, que ela criou o modelo das Tupperware Parties, venda de porta em porta, demonstração de produto para o consumidor final, e no fim das contas, várias histórias contam o sucesso da empresa do senhor Tupperware em função desse modelo de negócio. Ela virou uma vice-presidente de negócio, de marketing, eu não sei, não lembro direito, mas ela foi demitida, dependendo da história que você lê, por vários motivos, mas eu vejo em várias fontes que foi porque era mais fácil para o Mr. Tupperware vender a empresa, não tendo uma vice-presidente mulher. Então tem uma questão de feminismo aí, nessa época, né, de machismo, ao contrário, né? E tem também alguns artigos que levantam a questão das Tupperware Parties influenciando o movimento feminista, a favor e contra. Então, o que é de interessante nesse modelo de negócio foi que gerou o contato entre as pessoas para poder discutir temas políticos. Então, isso era um movimento, era um momento de paixão para temas controversos e com grande engajamento na época. Então, é um modelo de negócio que foi insensado por contribuir para uma série de movimentos da época, e eu acho legal falar. E foi criado por uma mulher para desenvolver o modelo de negócio de um produto plástico na época para mulheres. E bom, é uma história bem legal. A história da Brownie é bem apaixonante, recomendo quem quiser se aprofundar para aprender um pouco mais sobre ela. E é um exemplo típico de um produto de plástico que acabou com os similares de vidro e de metal. E isso tomou conta do mercado norte-americano. Todos os lares, era chique ter um Tupperware, e isso ajudou a fama do plástico. E o plástico, ele teve um imaginário fantástico de material extraordinário. E esse são algumas cenas, não funciona bem passar trechos do vídeo, eu posso, para quem precisar me manda aí, eu tenho alguns recortes do filme original, mas tem um filme de 54 com a Audrey Hepburn e o Humphrey Bogart, que para quem é muito jovem nem ouviu falar. Eu também sou jovem para a época desse pessoal, mas eu conhecia, minha mãe assistia, gostava muito dessa dupla, minha esposa gosta muito, e eles são clássicos aí da época. E nesse filme de 54 foi um filme onde o plástico teve um certo protagonismo, e foi muito legal para exemplificar o imaginário mágico, surreal que o plástico tinha, para explicar por que ele tomou conta do mercado. Aqui é uma cena em que o Humphrey Bogart tenta convencer o irmão chega puto na sala de trabalho, porque ele descobriu pelos jornais que ele ia casar com uma moça. E já vou explicar a função dessa moça, porque isso tem a ver com o imaginário do plástico à época. Com uma moça que era do interesse desse mega conglomerado industrial que o Humphrey Bogart tomava conta, mas o irmão era um fanfarrão, um bom vivan. E aí ele decidiu que o irmão ia casar com uma moça, porque ele precisava das plantações de cana-de-açúcar para produzir esse material novo que ia revolucionar o mercado. E aí ele foi mostrar esse material. Aí ele pegou uma arma e atirou numa placa desse material. Depois ele pegou essa placa
mostrou para ele e falou assim, ó, não tem nenhuma marca, tá ótimo, tá inteiro, resistiu. Aí nessa cena, é uma comédia romântica, né? Nessa cena ele pede para a secretária entrar em contato com o governador do estado, que ele perdeu uma bazuca, para poder dar um tiro de bazuca nessa peça de plástico. Depois ele taca fogo nessa peça de plástico e fala pro irmão, pô, mas não pega, não ficou preto, não queima, não funde. E aí depois ele pede pro irmão provar, para lamber. Taste it, ele fala lá pro irmão. O irmão lambe. E aí o irmão depois ele fala assim, ué, doce? E é muito legal, porque na época tinha esse imaginário, como eu comentei na outra aula, foi tema de pergunta da aula síncrona, que o plástico estava associado a produtos naturais. E quando ele pede para ele lamber e ele fala que é doce, ele faz associação com a matéria-prima para esse plástico, que era a cana-de-açúcar, que não é, não existe um plástico feito de cana-de-açúcar que resista a tiros, que resista a fogo e que resista a subir em cima de uma chapa dessa placa. Ele e o irmão e todas as secretárias do escritório subindo na chapa para mostrar a resistência dessa placa. Então, obviamente, esse material não existe, não que eu saiba, e principalmente não feito de cana-de-açúcar, mas era parte do imaginário e isso contribuiu para esse material tomar conta do mercado. E esse material tomou conta do mercado porque ele era muito bom. O material plástico é muito bom. Então a gente já não vive mais sem plástico. Então isso é uma questão. Porque ele resolveu uma série de problemas. Para-choque era de metal, é de plástico agora. Então muita gente já deve ter, ao estacionar, fazer a manobra, deu uma encostadinha. Agora nem tanto porque popularizou muito o sensor de ré. Mas antigamente, eu lembro do pessoal manobrando antes do sensor de ré e dando aquela apertadinha a baixa velocidade de ré no carro de trás. Quando percebe que está afundando o para-choque do carro de trás, para e vai para frente. E o para-choque fica sem nada. Na época que eu era criança e meu pai tinha um para-choque de metal, tinha que pagar esse para-choque. Ou seja, o plástico aguenta o tranco de uma colisão, te protege da colisão, e ele é maleável. Então não teve como. E gasta menos gasolina, porque o material, o produto fica menos pesado. Pote, metal e vidro substituído por plástico, a questão da Brown, da May Brown. May Humphrey Browning. Garrafa era de vidro de plástico. É muito raro ter garrafa de vidro, né? A não ser que o produto peça realmente a garrafa de vidro. Algumas bebidas, o pessoal reclama que fica com gosto da garrafa de plástico, então tem que tomar cuidado. Bebida alcoólica, né? Acaba pegando um pouco das substâncias do plástico, porque tem um componente apolar por causa do álcool. Tem 2 carbonos ali e tal. Então, essa é uma questão de mercado, mas isso não impede, porque tem garrafa plástica para bebida alcoólica também. Tecido, hoje é poliéster, maior material para fibra, de longe é poliéster. Se proibir poliéster, a gente vai ter que usar muito menos roupa, não tem como, não dá para cobrir, para se proteger das intempéries, que é a função da roupa, entre outras, né? Identidade, gosto, arte, mas a gente tem que se cobrir, né? A gente tem que se proteger das intempéries, e sem poliéster a gente não cobre de roupa a população do planeta. Não dá para cobrir de roupa com algodão a população do planeta. Essa conta foi feita há muito tempo num livro chamado Mega Molecules, acho, que é de um autor alemão que faz uma ode ao plástico. É um livro muito legal de divulgação científica, mas é mais para a área de polímeros mesmo. E não dá, não tem como, a gente precisa do plástico para se vestir. Tinta. Era resina, óleo, era difícil cobrir navio. E precisa cobrir navio com tinta para proteger o casco. E quando, década de 50, 60, se popularizou a tinta, né, o resíduo, a resina polimérica, tomamos conta do mercado. Tinta é o material que a gente usa, plástico a gente usa para cobrir casa, para cobrir navio, para cobrir carro, para cobrir tudo. A gente precisa disso. Sacola era de papel, de algodão, hoje de plástico. E uma nota, eu acho interessante, eu coloco nesse slide,
quando eu vi essa matéria do Independent, que é sacolas plásticas foram criadas para salvar o planeta, diz o filho do inventor. E essa matéria é muito boa. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, a minha avó pegava saquinho de leite, cortava o saquinho de leite, passava uma água e costurava na máquina de costura para fazer um saco plástico para guardar lixo. Não havia essa na minha infância, não está na minha memória o desperdício. Mesmo que tivesse plástico, tinha que guardar. Tinha que guardar. E isso é um contraponto a isso que está no lado direito desse slide, que é uma informação que eu peguei na conta da Rebecca Altman. Recomendo fortemente procurarem ela na sua mídia favorita, no Twitter. Estamos sem Twitter agora, mas no Twitter ela é bem ativa e ela sempre posta informações muito relevantes sobre a história da nossa relação com o plástico. Ela é uma socióloga ambiental, historiadora ambiental, ela é especializada no tema, os textos dela são muito bons, publicados nas melhores revistas. Então vale a pena seguir. E esse foi um achado dela, que foi a capa da revista Life, de julho de 55. Essa foto aí que está na matéria também é capa. E é uma foto do pessoal jogando plástico para todo lado, celebrando isso. Porque era uma revista, era uma matéria, era um número da revista, que discutia como a nossa vida estava melhor, porque tínhamos à nossa disposição materiais descartáveis que a gente podia jogar fora. E boa. Você servia comida nos plásticos, nos pratos plásticos, e não tinha que lavar. Você só jogava fora e pegava outro. Bom, eu lembro de ter ido a uma festa, uma vez, numa casa de americanos, e era tudo descartável, tudo. E, sim, não era a década de 50, que eu não era nascido ainda. Mas, quando acabou a festa, rapidinho a casa estava limpa e tinha uns 7, 8 sacolões pretos de plástico, de lixo, na frente da casa. Foi muito rápido. Fiquei impressionado. Então, é só uma coisa que começou na década de 50, mas a gente tem até hoje. E essa matéria nessa revista é muito legal, porque isso foi em julho de 55. Em agosto de 55, na seção de cartas dos leitores, tinha essa carta aqui, no número seguinte. Então, década de 50, 1955. Então, estava dizendo, senhores, itens descartáveis podem reduzir as tarefas domésticas. Chores é tarefa doméstica. Mas eles também se tornaram uma maldição para a nossa nação. Itens descartáveis estão voando através do ar, entulhando as nossas florestas nacionais, nossos parques nacionais e municipais, nossas estradas, até os nossos jardim, quintal, nunca lembro, quintal é atrás, jardim na frente, né? Os nossos jardins. Cara, essa reclamação vem desde 1955. Não é novidade a gente falar em poluição plástica. Celebraram os itens descartáveis em julho de 55, em agosto de 55, já tinha uma carta reclamando, tá dando ruim. Não é tão bom assim. Então eu acho essa matéria sintomática e descobri essa ponderação na Rebecca Altman, que é uma extraordinária fuçadora de conteúdos históricos da nossa relação com o plástico. É muito legal. Recomendo. Bom, então, esse slide aqui foi para falar do uso. Vamos falar do abuso. Porque eu acho que o uso é ótimo. Não gosto do uso do descartável, acho um absurdo. Assim, várias coisas para a gente comentar, mas a minha máxima é, como eu falei na primeira aula, o plástico não pode estar onde ele não deve estar. Esse é o ponto principal. Então, eu acho que a gente tem que falar do abuso. O uso é uma coisa, a gente vai usar, beleza. Quando que a gente usa em excesso? É o abuso. Então, a definição de abuso é o uso ilegítimo ou incorreto de alguma coisa. Ou excesso. Como configurar o que é excesso? Eu sei que se eu abusar da comida,
O excesso vai ser a minha circunferência, vai ser o meu exame de sangue, vai ser alguma doença. Se eu abusar de um relacionamento, a gente fala muito isso de relacionamento abusivo. Eu fui além do que eu devo ser num relacionamento. Isso é tóxico, isso vai fazer mal e vai ter evidências, são várias. Então, você sempre que você tem o uso de qualquer coisa de maneira inadequada, a gente chama isso de abuso. E eu fico pensando qual é a evidência de que a gente passou do uso adequado e que a gente está no momento de uso inadequado do plástico. E para mim, não é surpresa, né? Esse é o tema da disciplina. Para mim, o sinal de abuso do uso inadequado é quando a gente tem esse plástico fora de onde ele devia estar. Ele devia estar ou sob a nossa jurisdição, sob o nosso jugo, sendo usado, ou após o tempo de uso, no lixo. Se tem muito plástico e a gente vai formar muito lixo, é outro problema. Eu acho que é um problema também. Mas, pelo menos, está dentro da nossa jurisdição. Quando eu gero um resíduo, quando eu não tenho mais uso para o meu plástico, e ele simplesmente não está no aterro sanitário, se ele não está sendo reciclado, se ele fugiu do meu controle, acabou. Para mim, já é abuso. E eu acho que está claro, ninguém duvida, acho que é muito difícil achar alguém que diga que nós não temos um problema de poluição plástica. Pode ser que a gente encontre N atribuições de culpa, mas que nós temos uma crise de poluição plástica é inevitável, é inegável. Nós temos uma crise de poluição plástica. Essas figuras são de uma praia em Cabo Verde, tudo da Wikimedia ou de algum site de uso aberto. Então, à esquerda é uma praia de Cabo Verde, mostrando aí a poluição nesse lugar. Não sei o contexto, peguei no Wikimedia. E à direita eu sei o contexto. É um site de reciclagem eletroeletrônica de Accra, capital de Gana, que recebeu durante décadas, junto com o GIL na China, a maior parte dos resíduos eletroeletrônicos do mundo, como doação, como resíduo. Mas é proibido fazer isso hoje. Cada país tem que lidar com o seu lixo. Ainda existe isso, mas quando ainda não era regulamentado, isso aconteceu muito nesses dois destinos. E essa foto é do pessoal tacando fogo no resíduo para obter cobre dos fios, por exemplo. Bom, então para mim se configura abuso e com esse abuso a gente tem que lidar. Outra evidência desse abuso é quando a gente começa a encontrar plástico para tudo quanto é lugar. E esse é o primeiro artigo citando os microplásticos. Vocês podem ver na capa da Science de 74, esse assunto não é novo, é hype hoje? É hype hoje. O pessoal quer falar disso, o número de publicações aumenta. É hype, não vou negar, mas não é hype sem justificativa. Mas ele não é novo. É hype, mas não é de agora. Então, em 74, capa da Science, nesse monitoramento, vocês podem ver aí no slidezinho, no slide, a página disponível, porque eu não peguei o artigo inteiro, não está disponível para a gente aqui. Mas essa primeira página a Science mostra. Aí eu peguei a primeira página. Então está aí o mapa, lá no noroeste do Atlântico, os pontos de coleta, e na capa da Science a foto dos microplásticos coletados. São todos bonitinhos, pellet, obviamente, o método de distribuição. Então, são próximos de plástico primário, de microplástico primário. A gente vai ver hoje essa definição. E hoje é bem diferente a figura. Mas em 74 já estava abundante, longe dos centros antropogênicos, esse tipo de poluição. E aqui é um site, isso aqui é uma animação que eu peguei no site da NASA, que tem como função divulgar a ciência e possibilitar acesso a dados de vários temas. Esse é o poluição plástica, mas tem de fumaça, liberação de tudo quanto é coisa, concentração de ozônio. É um site legal.
E ali eu peguei, tá aí a referência no slide, vocês vão pegar o slide depois, quem quiser olhar, fuçar, tem mais de poluição plástica, esse é uma das animações. O que eles fizeram? Eu acho muito legal isso aqui. Durante décadas, você solta boias georreferenciadas, ou seja, de modo que eu possa acompanhar onde ela está, com sensores para medir pH, temperatura, pressão atmosférica, chuva, sol, para acompanhar clima, para estudar clima. E você solta essa boia e larga, ela vai embora e você vai pegando informações. O que eles fizeram? Eles pegaram todos esses deslocamentos georreferenciados e soltaram no mesmo dia no computador. E aí tem essa animação para mostrar o que acontece quando uma coisa que boia vai parar no mar. E aí eu vou começar agora. Estou aqui apertando play. E aqui, ó, logo em cima, onde está meu mouse, tem aqui Day Since Release, 0. Então ele vai andar rápido, vocês vão ver aqui. Olha o que acontece com alguma coisa que boia no mar. Louco, né? Ele acumula. Vocês vão ver que está diminuindo o número de boias porque elas vão quebrando. E aí para de. Ó, já foram 2 anos. Vai chegar em 3 anos agora. Vocês estão vendo? Ele se concentra no que a gente chama giros. Então, entre esses espaços continentais, você tem a formação desses giros. O principal, deixa eu voltar no começo, o principal é esse aqui. Eu estou com o meu mouse aqui, eu consigo fazer um laserzinho? Consigo. Ó. Aqui onde está o laser, é o principal deles. É o giro do Pacífico, entre a costa oeste americana e a Ásia. Então, esse giro é gigantesco. Então, muito lixo que boia vai para lá. E é até legal de ver, mudando de assunto aqui, deixa eu tirar aqui, quem quiser ver, ó, aonde que para lixo aqui no Brasil, ó. Então vocês podem ver, a região longe da costa, né? Você não vai ver, não vai influenciar, mas só para saber, ó, Nordeste, ó, beleza. Qualquer coisa que boia não para aqui, vai acabar indo embora. Aqui tem esse giro que é na região da Zona Sudeste. Uma defesa pela praia do Nordeste, aqui no Brasil. Bom, beleza. Mas aí tem esses giros, e o giro do Pacífico é o mais importante, é onde se acumula muito lixo, e gerou o que a gente chamou de Ilha de Lixo do Pacífico. Então, a Ilha de Lixo do Pacífico, você encontra, se você procurar no Google Imagens, você vai achar, se você procurar no Google, coloca lá Great Pacific Garbage Patch. Patch, eu acho legal que, dependendo do idioma, você tem algumas derivações inadequadas dessa palavra. Desculpa. Patch é uma coisa que é mais ou menos bidimensional. Então, patch é tipo um band-aid, é uma coisa que você coloca em cima de alguma outra coisa. Em italiano, como é que é? Em alemão é tapete. Tapete de lixo. Müllteppich. Em italiano eu não estou lembrando, mas é algo de bidimensional. E em português é ilha. Ilha é tridimensional. Ilha, em alguns idiomas, você tem a impressão de ser alguma coisa tridimensional e passa um erro. Passa uma distorção conceitual, que é imaginar que a pessoa pode ir para cima do lixo. Que tem tanto lixo que forma um aglomerado. Não é verdade. E isso que vocês estão vendo nem é tanto a Ilha de Lixo do Pacífico. E apesar de você procurar no Google Imagens e aparecer essas fotos, não é a Ilha de Lixo do Pacífico. Pode ver que nessa foto aqui, ó, deixa eu colocar o laserzinho para ficar mais claro. Aqui, ó, tem umas montanhas aqui. Isso não é o meio do Pacífico. Se tem montanha, não é o meio do Pacífico, né? Convenhamos. Até onde eu sei. Me corrija aí se eu estiver errado. Então, tem muita coisa que mostra, muita foto que mostra esses acúmulos e não necessariamente é a Ilha de Lixo do Pacífico. Você tem alguns problemas relacionados a equipamento de pesca, isso é citado no Tratado Global descaradamente, né? Você tem explicitamente citando material de pesca, porque é um problema maço, parece que não, mas é um problemaço. E você tem isso, até isso sendo associado à Ilha de Lixo do Pacífico. Não sei se é de verdade, mas isso não está exclusivo à Ilha de Lixo do Pacífico. Mas eu queria mostrar um contraponto a essas imagens, que é essa imagem aqui. Então isso aqui é de uma apresentação, é um print de tela que eu peguei, de uma apresentação da Christine Berg,
quando ela estava falando dessa expedição. Eu achei essa apresentação muito boa. Então tem uma expedição que chama Expedition, que é uma expedição de mulheres ativistas, cientistas, que foram ao meio foi bancado pela Tomra, que é uma companhia. Eu devia ter invertido, né? Tomra tinha aqui embaixo e Expedition tinha que ir para cima. Mas, bom, eles foram lá para o meio da ilha do Lixo Pacífico e mostraram a imagem, tá ali. Mesmo essas imagens, aqui, ó, de oceano parado, poderiam gerar essa imagem de oceano revolto. Por quê? Porque muito do plástico que está na ilha de lixo do Pacífico, ou no PET, que eu acho mais adequado, em movimento ele vai para o meio, porque a gente chama de flutuância neutra. Então tem flutuância positiva, aquele que boia, negativa, o que afunda, e neutra, o que fica para o meio. Então se tiver qualquer turbulência, ele vai para o corpo aquático, porque ele tem uma densidade próxima do corpo aquático. E aqui você vai ter plásticos. Aqui você tem plástico. Você está vendo? Não, está lindo. Eu quero morar nesse mar aí. Porém, elas pegaram a água e está aqui, ó. Então, para a gente que está em cima, está lindo. Para o peixe, não está bom. Ok? E por que demorou tanto? Porque a gente tem décadas de lixo sendo jogado em tudo quanto é lugar. E, obviamente, que esse lixo foi parar na ilha de lixo, foi parar nos giros. Não tem como não parar. Acontece é que demorou muito para ser frequente a observação. Então, quando o oceano para, quando ele fica sossegado, o lixo até aparece. Mas, em geral, ele ocupa uma faixa de 5 a 10 metros, principalmente os de flutuância neutra. Então, a gente não vê. Mas agora, a ilha de lixo do Pacífico virou alguma coisa, porque é impossível não ver, é impossível não observar. Ok? Inclusive, não sei se é a ilha de lixo do Pacífico, mas observar lixo no meio do mar foi o que levou, até onde eu li, a Ellen MacArthur a fundar a Ellen MacArthur Foundation, que foi inspirado justamente nesse problema, porque ela era uma velejadora muito bem sucedida no esporte, e ela, quando se aposentou, até antes, não sei esse detalhe, ela criou a Ellen MacArthur Foundation para combater a poluição plástica, inspirado na experiência que ela teve do lixo no mar. Bom, então é isso. A ilha de lixo do Pacífico é a concentração do lixo que nós produzimos e não conseguimos gerir. Show? E aqui eu queria falar sobre um paper que é um clássico. Esse paper é muito bom. Cito sempre. Acho que foi um trabalho muito legal do grupo da Gina Jambeck, que é uma... Se ela publica alguma coisa, eu paro. Quando chega, eu tenho um alarme para os papers dela, eu sempre olho, porque ela é muito criativa e muito competente e eficiente em levantar dados para fazer esse tipo de trabalho. Então, esse trabalho fez o seguinte, pegou os relatórios de produção de plástico ao longo de décadas, que é uma coisa muito comum, todo ano tem um anuário da indústria tal, da indústria X, indústria Y, e aí diz quanto foi produzido de cada material para cada finalidade. Então é muito comum, hoje é muito comum, e ela buscou essas informações antigamente, desde a década de 50, os anuários e os relatórios de produção de plástico para cada setor. Então o que ela fez? Ela pegou essa curva de distribuição de tempo de vida útil. Então olha só, aqui, por exemplo, azul, embalagem, tá aqui ó, packaging. Então embalagem, dura quanto tempo? De 0 a 10, aqui 5, deve ter o quê? 2 ou 3, entre 2 e 3 anos. Então, a distribuição, o pico, está aqui. E aqui está normalizado, né? Então, o pico é 1. Então, ó, o pico está aqui em um ano e pouco. E aqui termina em 2. Então, aqui é o tempo de vida útil do material. Ou seja, quando der um ano, essa porcentagem, essa quantidade de polímero que foi produzido para o setor de embalagem virou lixo. Acabou a vida útil. Então ele tem que virar lixo. Então isso é uma estimativa do quanto de lixo a gente produz por ano. Eu achei inteligentíssimo isso aqui. E aí você tem isso para cada setor. Setor de Consumer and Institutional Products. Está aqui. Other and Textiles. Está aqui, ó. Está aqui uma estimativa, um valor médio. Não é
extremamente preciso, mas é uma estimativa muito crível, muito boa. Eletroeletrônico, transporte, maquinaria industrial, construção civil. Está aqui, construção civil, ó, 50 anos. Então distribui tudo isso aqui. Então eu posso pegar, a partir do ano X, então você faz uma equação zona, você tem uma planilha, você faz uma equação zona, simples, mas grandona, e você vê, o que em 1960 terminou a vida útil de 50% dos produtos de embalagem, de 30% de consumo, de 20% tal, de 59. E tantos por cento de 58, tantos por cento de 57. Então você vai montando, você soma tudo e você tem a produção de lixo por ano, a partir da produção de plástico para cada setor por ano. Então você constrói uma planilha, constrói uma grande equação simples, sem muita sofisticação, e aí você consegue fazer este gráfico em 2017, a partir de dados até 2015. 2017 foi quando ela publicou, 2015 era o limite, porque né, você termina o levantamento e fala assim, agora vamos trabalhar esse levantamento, 2 anos. Então, em 2015, até 2015, a gente tinha esse gráfico aqui. Tinham sido produzidos 8 milhões e 300 mil toneladas, ou seja, 8 bilhões e 300 mil quilos, ok? De plástico. Então, 8 bilhões e 300 milhões de quilos, ou 8 milhões e 300 mil toneladas, de plásticos. Desses, em 2015, 2.500 estavam em uso. 600, aí vem a crítica à reciclagem, que é a falta de eficiência para reciclar o material. O quanto, eu vivo discutindo, o quanto se recicla é um número muito debatível. O que não é debatível é que se recicla muito menos do que se deveria. Por N motivos, mas é menos do que se deveria. Então, 600 milhões de toneladas métricas foram reciclados. 4 milhões e 600 mil toneladas. 4.900 toneladas. Não, 4 milhões e 900 mil toneladas. Confundi tudo. Ó. Aqui está em milhão de toneladas métricas. Então eu tenho 8.300 milhões de toneladas métricas. Ou seja, beleza, isso mesmo. 8.300 milhões de toneladas métricas. Ok? Ou seja, 8 bilhões de toneladas métricas. Aqui eu tenho 4.900, esse número. A unidade é milhões de toneladas métricas. Então, 4.900 milhões dá 4 bilhões. Então é isso, 8 bilhões de toneladas métricas, já foram descartadas 4 bilhões e 900 milhões, ou seja, mais da metade já virou lixo, já foi descartado. Foi incinerado 800. Show? Para onde foi descartado? Correto, incorreto, outros trabalhos. Mas foi isso que a Jambeck fez, entre outras coisas que estão nesse paper, que não é um paper muito comprido, recomendo a leitura, acho que é muito bom para quem está na área. Beleza, seguimos aqui. Aí, esse é um outro trabalho que eu gosto, que eu peguei, os dados do paper da Jambeck foram para essa base, que é muito boa, para disponibilizar dados, para a gente tomar as nossas decisões e construir nossa opinião em relação a políticas várias, de vários temas. Chama Our World in Data. Tem uma newsletter, eles têm assunto de tudo, pobreza, educação, poluição, aborto, saúde, N assuntos. Então, eles são especialistas em coletar dados e permitir que esses dados sejam manipuláveis, né, no bom sentido, ou seja, que você possa usar esses dados para construir comparações que são interessantes para você. Então, eu posso pegar, tem vários dados do mundo inteiro de poluição plástica. Quero comparar o meu país com os meus países vizinhos. Então, eu vou lá e quero, assim, escolho os países, só América do Sul, tal dado, tal, ele constrói um gráfico para você e você usa. É muito legal. Então, Our World in Data, e tem algumas coisas já prontas. Esse estava pronto. Então, deixa eu falar o que tem aqui. Nós temos aqui, ó, dado da Jambeck, do Geyer Jambeck, né? Geyer, primeiro autor. 270 milhões de toneladas foram produzidas em 2015. Em 2015, 275 milhões de toneladas foram produzidos de lixo. Ok?
Aí você pega essa produção de lixo e vê qual que está a 50 quilômetros da costa. Então você tem produção de 99,5 milhões de toneladas de lixo até 50 quilômetros da costa, de todas as cidades que estão nessa faixa. E aí você... esse é global, ok? E aí você estima dessa quantidade de lixo, qual é a porcentagem que costuma ser mal gerenciada, que escapa da nossa gestão? Dá quase um terço. 31,9 milhões de toneladas em 2015. Desse que escapa, 8 milhões acabam indo parar no mar. 8 milhões de toneladas por ano. Numa aula com tempo e interativa, essa não é, porque essa aula é assíncrona, eu faço o seguinte exercício com os alunos. Eu peço para os alunos pegarem esses 8 milhões de toneladas no ano e dividir por 365, você acha por dia. Divide por 24, você acha por hora. Divide por 60, você acha por minuto. Dá 14 toneladas. 14 toneladas é a capacidade máxima de um caminhão. Caminhãozão inteiro, completo, grande. Você jamais vai encher 14 toneladas de plástico em cima de um caminhão. Porque o plástico é muito pouco denso, muito volume de ar dentro. Então são vários caminhões, mas é a massa de um caminhão. Ok? 14 toneladas por minuto entrando no mar. Então esse é o valor. Beleza até aqui? Show. Então esse é um pequeno passeio com casos selecionados para construir essa linha sobre a poluição plástica. Tá ok? É claro que se for fazer um curso sobre história da poluição plástica, aí eu chamo a Rebeca Altman. E aí certamente vai ser excepcional. Ela é ótima. Mas esse aqui foi pinçado. Foram casos pinçados só para dar um flavor aí para vocês. Definições. Então agora vamos para a parte de definições. Bom, aqui tem um compêndio, tem um conjunto de uma compilação de diferentes definições, feito nesse artigo aqui, que é um artigo excelente, sobre, não é sobre definições, mas sobre recomendações para definição e categorização no contexto de poluição plástica. Mas é de 2019. Então, alguma coisa já não é mais aquela proposição. Então, tem coisas que já se consolidaram para outra direção. Mas, de qualquer modo, é um documento muito bom, feito por gente muito boa. Assim. Tem um pessoal bem graúdo aí nesse conjunto de autores, bastante diversificado. Então, acho que vale a pena uma leitura. Então, eu destaquei desse paper essa... Deixa eu colocar o laserzinho. Essa figura que mostra, ó, nanoplástico de azul para cá, e quando tem uma faixa superior, mas não tem uma inferior, ou contrário, nesse caso aqui, ó, Brown et al. 2007, de menor que 1 micrômetro para cá, tem um degradê. Maior que 5 milímetros para cá, tem um degradê. Então, ou seja, não tem o limite superior ou inferior. E os outros papers, está aqui, ó. Macroplástico, maior que 5 milímetros. Microplástico, entre 1 e 1000 milímetros. 1 e 1000 micrômetros. Aí, não, você pode ver, né, pela característica aqui, que a escala do eixo X está logarítmica, ou seja, não é linear. Então aqui está de 1 a 1000 micrômetros, menor que o de 5000 micrômetros, quer dizer menor do que 5 milímetros. 5000 micrômetros e 5 milímetros é a mesma coisa. E aqui menor que 2000, então vocês estão vendo uma variedade grande. Aqui são de artigos e aqui são de relatórios, de documentos white reports, documentos de recomendação. Então, não tem aqui uma predominância absoluta de menor que 5 micrômetros, 5 milímetros, ou seja, 5000 micrômetros, porém, é um bom chute. Então, 5 milímetros foi o que se estabeleceu. Não há ainda uma norma, alguma coisa amplamente aceita, que a comunidade toda aderiu, mas isso é o que o pessoal mais usa, abaixo de 5 milímetros. Ok? E eu queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte, às vezes você está num contexto de pesquisa na área de microplástico, aí você conversa com algumas pessoas, e as pessoas, a gente faz um desenho experimental, e aí a gente toma algumas decisões. Então eu já participei de alguns debates, de algumas conversas para definir um desenho experimental. E
E às vezes a conversa é assim, não, a gente coleta, beleza, a gente separa no ambiente de coleta todos os microplásticos. O que está abaixo de 5 milímetros a gente coleta para poder caracterizar, de repente identificar, e o que está acima a gente deixa para lá. Aí assim, não, de maneira alguma, sou contra. Acima de 5 milímetros não é microplástico, mas continua sendo poluição plástica. Então você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes o que você está medindo não é sensível a tamanho. Então você quer fazer um estudo de sorção. A sorção sempre vai ser sensível ao tamanho. A área superficial é uma coisa importante. Porém, se você está fazendo uma prova de conceito para determinar o tipo de interação que você tem entre um poluente específico e a superfície do microplástico, você não precisa fazer ele na forma de microplástico. Você pode fazer uma peça de 1 centímetro quadrado. Está acima do campo do microplástico, mas não quer dizer que você não transfere esses resultados para o campo do microplástico. Então, esse é um exemplo, mas tem outros. Então, tem que tomar cuidado. Nem sempre você precisa trabalhar abaixo de 5 milímetros, enfrentando uma dificuldade de tamanho, quando você pode ter. Aí esse recado é principalmente para os alunos de pós. Quando você pode ter uma facilidade experimental, ou até recursos experimentais melhores para trabalhar acima de 5 milímetros, se a medida que você está fazendo não é sensível a tamanho. Então é possível fazer isso. Você não precisa estar, vou fazer 5 milímetros, senão o revisor da revista vai me xingar. Deixa xingar, você rebate. Então, importante levar em consideração isso, tá bom? É uma recomendação de tamanho, uma tipificação, né, uma definição. Porém, não é o fim do mundo se está acima ou fora desse parâmetro, tá bom? Beleza. Microplásticos primários são aqueles que foram feitos para serem usados nesse tamanho. Então, tem uns dados europeus num report de microplásticos primários levantados junto à indústria. Então, nesse documento, você tem alguns, não foram medidos, tá? Eles foram levantados com a indústria, que forneceu os dados sem checagem. Então, só um dado de consulta. Então, personal care, esfoliante, pasta dental, né, que tem microplástico como abrasivo, de 1.254 a 1.913 toneladas por ano na Europa. Tintas, 220 toneladas por ano de microplásticos primários. Tinta, o pessoal usa microfibra para aumentar a resistência a descolamento da tinta e a formação de rachadura. Então fica mais resistente às intempéries. E às vezes usa também aí fragmentos, não mais microfibra, para dar textura, tá ok? Para dar algum relevo. Abrasivo industrial, quando você quer limpar um motor que está todo enferrujado, você quer tirar a tinta de um casco de navio e não quer danificar tanto o que está por baixo do que você está limpando, se você não tem problema, se o que está embaixo é resistente, você usa areia. Você joga um jato de areia, um areador com ar comprimido e joga com força e isso vai limpando a superfície de alguma coisa muito detonada. Se o que está por baixo da tinta é alguma coisa mais sensível, aí você usa um abrasivo menos drástico que a areia. O que ele é? O microplástico. Então você consegue usar como abrasivo. Agricultura, que é cobertura de semente para liberação sustentada de nutrientes, adubo, né, fertilizante, 8.000 toneladas por ano. E óleo e gás formou que usa, mas não disse quanto. Então, são vários exemplos de várias aplicações que usam microplásticos primários, ou seja, foram feitos no tamanho menor que 5 milímetros para uma série de aplicações. Microplásticos secundários são aqueles que foram fragmentados de polímeros maiores e que são menores que 5 milímetros e que vieram da quebra devido à intemperização. Então, você tem um macroplástico, um mesoplástico, que são maiores que 5 milímetros, pela exposição às intempéries, que você acaba modificando, que acaba gerando a modificação de um plástico, você vai ter a formação de fragmentos. Esses fragmentos a gente chama de secundários, porque eles vieram de um plástico maior que fragmentou em ambiente de intemperização. Aqui é um paper que a gente publicou, para quem quiser ler,
um paper de opinião, onde a gente mostra que isso deve ser considerado, a degradação deve ser considerada na pesquisa de microplásticos. E aqui um resuminho, a gente vai ver isso bem na aula de degradação, mas um resuminho é que os materiais degradados aumentam a cristalinidade, vão ter menor tamanho de cadeia, vão ter maior volume livre, vão ficar mais quebradiços e eventualmente vão ficar opacos. E os não degradados, o contrário disso. E importante é que quando você degrada, você aumenta algumas características. Isso a gente vai ver com mais detalhe em outra aula. Aqui só en passant, você aumenta a molhabilidade, ou seja, aumenta a interação com a água, vai ter mais adesão de biofilme, isso vem com a degradação. Se vai interagir melhor com a água, vai ter interação em solo e ambiente molhado, ambiente aquoso, tudo isso vai aumentar quando você tem degradação. Sorção de poluentes que têm mais afinidade com água vão ter mais afinidade com superfícies degradadas, que são mais hidrofílicas. E eventuais contextos, não é sempre, mas eventuais contextos vão apresentar maior toxicidade por causa disso. Fragilidade, que é um estado em que o material está propenso a fragmentar, é importante entender que, e a gente vai ver isso depois com mais detalhes, o mecanismo que faz com que o polímero fique quebradiço é o mesmo mecanismo que faz com que a lixiviação seja mais rápida, que é aumento da massa molar, diminuição da massa molar, quebra de cadeia e formação de mais volume livre. E também que você, formando microplástico, você acaba formando nanoplástico com a crescente fragilidade do material em função do tempo de exposição às intempéries. Beleza, então tem microplásticos primários, que foram feitos desse jeito, microplásticos secundários, que tem todo o conjunto de efeitos da degradação. Então aqui são alguns exemplos de como a degradação pode influenciar. Fonte de microplásticos. 2/3 dos microplásticos. Aqui é um relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza sobre microplásticos primários nos oceanos. Então, só em relação ao oceano, você tem 35% dos microplásticos. Esse é de 2017, esse relatório. 35% em 2017 vinham de têxteis, 0,3% de pellets, 2% de cosmecêuticos, 3,7% pintura de navio, 7% pintura de estrada, 24%, um quarto, uma coisa chamada city dust. City dust é uma mistura de 9 categorias de resíduos de cidade e de resíduos urbanos. 24% dos microplásticos vão parar no oceano, vem na forma desse city dust. E um dos componentes do city dust é o microplástico. Esse componente é 24%. E 28% pneu. Ou seja, somando pneu e têxtil, você tem aqui 2/3. Fibras têxteis e pneus, 2/3. Pneu, tinta. Aqui, tinta é inescapável. Tinta de estrada, tinta de navio. E, saindo do contexto, desse contexto do relatório da IUCN, tinta de ambiente urbano, tinta de casa, tinta de construção civil, inescapável. A gente não tem um contexto próximo onde a gente não vai ter a contribuição desse tipo de microplástico. Daí é importante, a gente vai falar isso bastante na aula de toxicidade, mas isso foi bem citado na aula síncrona dessa semana passada, que passou. Você tem que cuidar não só dos microplásticos, mas dos aditivos que estão dentro dos microplásticos, principalmente os microplásticos que são inescapáveis. Tem como ficar sem microplástico de pneu? Não. Vai ter pneu descascando, ficando careca, vai ter microplástico de pneu. Tem como evitar microplástico de tinta? Não. Você vai descascando a tinta, vai formar microplástico, não tem jeito. E de têxtil, menos ainda. Então, se é inescapável, que tenha o menor dano possível. E aqui é um conjunto de definições que eu acho bem legal, que está nesse paper, que eu sugiro a leitura, e que faz um conjunto de recomendações para os quais eu gostaria de colocar algumas ressalvas. Então, ainda, esse paper é de 2019, ainda não temos nenhuma entidade que abraçou e liderou a definição de alguns conceitos para todo mundo poder abraçar e seguir. Então, a gente meio que cada um define no começo do seu trabalho a definição da sua preferência, né? Cada um adota a definição da sua preferência e toca o barco. Referencia quem também adota e vai embora, mas o ideal é se todo mundo tiver a mesma definição.
E eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Então aqui, ó, eu peguei essa primeira metade, de sugestões e vim para cá para colocar algumas ressalvas. Então aqui, ó, eu marquei entre esses dois. Slightly modified natural polymers, ou seja, uma celulose que tem um pouquinho de acetato para a gente fazer acetato de celulose, pode ser não considerado um microplástico. Se for semissintético, ou seja, uma celulose com um grau considerável de acetato para fazer filtro de cigarro, por exemplo, ou outras coisas, aí é considerado microplástico. A dúvida é, qual é o limiar entre o slightly e o semi-synthetic? Não sabemos, é subjetivo. Então aqui é uma ressalva relevante. Eu já acho que se tem qualquer modificação, ele é considerado sintético, ele deveria ser considerado sintético. E aqui, solubilidade, soluble polymers. Eu acho correto que solubilidade não seja. Polímeros solúveis não devem ser considerados microplásticos. Por quê? O conceito de plástico é qualquer coisa que foi polímero e que você pega, que tem formato. Plástico tem a ver com tomar formato. Cirurgia plástica é você fazer uma mudança no formato. Então, plástico tem que ser tangível, tem que pegar. Se é solúvel, você não vai pegar. Então, essa é uma questão relevante. Porém, não posso deixar de recomendar a leitura desse paper. Could you spare a moment of the spotlight for persistent water-soluble polymers? Ou seja, será assim, spotlight é porque está todo mundo falando de microplástico e a gente tem que falar de outros polímeros. E esse paper defende levar em consideração, um paper bem escrito por um cara bem legal, o Peter Harp, bem relevante, né? Legal. Bem relevante do ponto de vista acadêmico. E para falar de polímeros que são solúveis em água, que são usados em várias formulações cosmecêuticas e que, depois que você lava a cabeça, vai embora, você não tem como segurar esse cara. E se ele é persistente, eventualmente ele pode causar algum dano, isso deve ser estudado. Mas, de qualquer modo, deve ser estudado no campo de polímeros solúveis, ele não pode ser considerado um microplástico, porque ele não é plástico, não tomou forma. Tá bom? Aqui também, é uma ressalva que permeia várias instâncias de discussão. Questão do tamanho. Quando a gente fala de microplástico, é abaixo de 5 milímetros, foi o que pegou. Então, a definição de 1 micrômetro a 1 milímetro não pegou, que é a definição de tamanho, que é a faixa de tamanho para micrômetro. 1 micrômetro, 1000 micrômetros. Okay? Então, essa faixa de tamanho, que a gente usa o prefixo micra, que é 10 a menos 6 alguma coisa. Então, microlitro, micrômetro, é para essa faixa de tamanho. 5 milímetros não é na faixa de micrômetro. Isso não é um problema. Porque a gente pode usar o micro com um prefixo que indica tamanho, mas a gente também pode usar o micro com um prefixo que indica pequeno, de perto. Então, microcomputador, obviamente, não está na faixa de 1 micrômetro a 1000 micrômetros, que é 1 milímetro. O microcomputador é maior do que 1 milímetro. Microgerenciamento não é uma coisa que tem nada a ver com tamanho, é uma atitude de acompanhar de perto como as outras pessoas estão trabalhando. Então, micro pode ser um prefixo que está isento do jugo da faixa de tamanho de 1 micrômetro a 1000 micrômetros, ok? Então, micro não tem problema e ninguém reclama. Agora, quando se fala de nano, todo mundo é muito mais bravo. Todo mundo acha que abaixou de 1 micrômetro, que é o tamanho que a gente começa a chamar de nanômetro, abaixo de 1 micrômetro, você tem 1000 nanômetros. 1 micrômetro e 1000 nanômetros são a mesma medida. Então, abaixo de 1000 nanômetros, você tem 999 nanômetros, 900, 800, 700, 10, 2, 1 nanômetro. Abaixo de 1 nanômetro, você tem outra escala de grandeza. E muito mais gente adota a faixa de 1 nanômetro a 999 nanômetros para nanoplástico do que o conjunto de pessoas que adota 1 micrômetro para 1000 micrômetros de microplástico. Ou seja, para microplástico, as pessoas são tolerantes a aceitar o tamanho acima
de 1 milímetro. Mas ninguém é tolerante para aceitar um tamanho diferente para nanoplástico. E existe uma abordagem que limita mais o tamanho de alguma coisa que a gente vai chamar de nanoplástico. E esse debate, essa definição, já não é um problema para nanotecnologia, que está aqui no próximo slide. Nano tem uma propriedade diferente em função do tamanho. Então aqui são duas figuras muito usadas, eu coloquei essas referências, mas se encontra em vários outros lugares. Então aqui você tem uma área, ó, um cubo de 1 centímetro de lado tem 6 centímetros cúbicos. Ok? Porque você vai ter 6 lados de 1 centímetro quadrado. Não, desculpa. Você tem 6 centímetros quadrados, não cúbicos. Porque você vai ter 6 quadrados de 1 centímetro quadrado. 1 mais 1 mais 1, mais 1 mais 1 mais 1, 6 centímetros quadrados. Quando você corta o cubo, cada lado, para cubos de 1 milímetro de lado, não é o que está desenhado aqui, né? Ou é? Não, é. Você tem 10 cubos para cada lado. Então é o que está dizendo aqui. Você vai ter 60 centímetros quadrados de área superficial, porque o cubo você retira desse cubão. Você vai retirar vários cubinhos. A mesma massa de material vai gerar uma área superficial 10 vezes maior. Aí quando você usa cubos de 1 nanômetro em vez de cubos de 1 milímetro, você vai ter 60 milhões de centímetros quadrados para a mesmíssima massa de material. Então você ocupa uma área, você tem acesso a uma área superficial muito maior. Para algumas coisas, a área maior vai influenciar nas propriedades. E tem um exemplo aqui. Olha aqui, nanopartículas de prata. 40 nanômetros, azul. 50 nanômetros, ela é verde. 80 nanômetros, branca. 100 nanômetros, meio laranja, meio avermelhado. Então você tem aqui cor, mas você tem várias outras propriedades, nanomagnetismo, fármacos, encapsulamento de fármacos, você vai ter diferentes propriedades de liberação de acordo com o tamanho. E você tem um limite de tamanho que costuma ser 100 nanômetros, mas pode ser 300 nanômetros, pode ser 200 nanômetros, varia da propriedade e não do tamanho. E tem um grupo de pesquisadores da área de poluição plástica que defende que o tamanho para nanopartícula tem que ser 100 nanômetros. Então esse é um debate ainda em andamento. Então o tamanho é menor do que o micrômetro, levando em consideração só a medida métrica, ou propriedade, e muita gente defende que seja 100 nanômetros. Isso está em debate, não bateu-se o martelo ainda para isso, tá bom? Então, definição. Definimos aqui até agora microplástico por tamanho, microplástico primário e secundário, fontes de microplásticos da IUCN, um report bem escrito, sugiro a leitura. Tem inclusive recomendações de ação para cada capítulo, é bem legal. Definições em relação a microplásticos complementares àqueles slides iniciais dessa sessão e a recomendação desse artigo. E beleza, está aqui. Falamos de nanoplástico. Ocorrência. Ocorrência é aonde estão os microplásticos. E aqui a gente vai aprofundar em outros momentos, mas a ideia de colocar nessa primeira aula a questão da ocorrência é para todo mundo saber. Isso até foi legal, foram legais algumas perguntas da aula síncrona da semana, que a noção de que o microplástico está em todos os lugares. Água é uma coisa que eu já contei a questão do mar no começo dessa aula. Solo é uma coisa que é menos intuitiva, assim como o ar. Então eu guardei para esses dois meios eu separei essas figuras que resumem bem o que está discutido nesses artigos. Então tem aqui no cantinho direito aqui esse artigo de onde eu peguei essa figura. E essa figura mostra o transporte dos microplásticos do solo. Então o solo parece um ambiente estático do ponto de vista dimensional, mas ele é totalmente dinâmico. Então você tem uma coisa que chama bioturbação, para quem não é da área de biologia. E a bioturbação basicamente são os movimentos da microbiota, dos invertebrados, dos vertebrados, né, tatu,
e dos micro-organismos que vão se espalhando pelo solo e nesse transporte, nessa locomoção, nesse deslocamento, eles vão perturbando o solo. Então a gente chama isso de bioturbação. Okay? E aqui tem uma série de exemplos, e está aqui. Quando você tem a água, pode levar microplásticos para dentro, microplásticos principalmente que são mais densos que a água. Você tem o arado, a ação agrícola, e você tem também consequência da bioturbação, esses movimentos todos. A penetração da raiz vai criar buracos, e esses buracos podem ser usados quando essa planta morrer, vai reduzir o tamanho da raiz, e isso aí é uma via de acesso. Minhoca, vários vertebrados podem andar e comer o microplástico num lugar, e gestar ou eliminar ao fim do sistema do processo digestivo esse microplástico em outro lugar. E às vezes esse microplástico quebrado, porque a ingestão foi suficiente para poder fragmentar esse microplástico. Então tem toda uma série de movimentos para o microplástico se transportar pelo solo. É um transporte muito mais lento que o do ar e que o da água? É muito mais lento, mas ele acontece. No ar, você tem uma quantidade enorme, você tem a queda depois do transporte dos microplásticos na sua origem, você tem a queda aonde você quiser, no oceano, na floresta, em qualquer lugar. Já achamos microplástico no Himalaia, nos Alpes, então não tem para onde correr. A partir de um determinado tamanho, que é na faixa dos poucos micrômetros, esse material se torna suspensível. Então, ele se suspende, vai encontrar uma corrente aérea e ele vai embora. Então, ele é transportado pelo ar e é depositado aonde você quiser. E aqui é um exemplo. É um paper que fez muito impacto na literatura, tá com muita citação, é muito reconhecido, assim, bombou quando saiu, que é a chuva plástica nas áreas protegidas dos Estados Unidos. Então eles colocaram coletores para tempo seco e para tempo molhado. Então pegaram, quando começava a chover, automaticamente um dos coletores fechava e o outro abria. E isso estava espalhado em vários parques, é um sistema caro, mas sim, o pessoal pode pagar. E aí eles separaram, coletaram em determinadas áreas e simplesmente se extrapolaram para a área das florestas todas e chegaram no valor de 1.000 toneladas métricas por ano. Tonelada métrica é medida de americano para tonelada. Então, 1.000 toneladas por ano caindo em todas as áreas protegidas dos Estados Unidos, do sul e no oeste central, no centro-oeste. Então, é coisa. 1.000 toneladas de microplástico. Ok? Caindo por essas áreas todas. Então é impressionante, é um paper bem impressionante. E esse aqui é um conjunto de ponderações que compara, deixa eu separar bem, acho que não está bem separado aqui. Esse primeiro conjunto aqui, ó, é uma estimativa do Luca Nisetto, numa cartinha da Nature, ó, uma página só, menos de uma página. Eles fazem umas ponderações com dados da literatura e falam, olha, só nas fazendas que usam fertilizante de esgoto por décadas na América e na Europa, tem mais ou menos 60, porque o pessoal agora determina quanto de microplástico tem no fertilizante de esgoto. 63 mil toneladas até 430 mil toneladas por ano na Europa e de 44 mil a 300 mil toneladas por ano nos Estados Unidos. Ou seja, a estimativa ela é sempre grossa, sempre grosseira, gigante. 63 mil, 430 mil é um intervalo grande, mas é uma ordem de grandeza. Outro paper do Eric Van Sebille, que é um cara que ganhou, inclusive, um prêmio de divulgação científica, então podem ir atrás dos escritos dele em revistas não científicas, porque ele comunica muito bem ciência. Esse paper, especificamente esse aqui, um inventário global de lixo plástico, de pequenos lixos plásticos flutuantes, que trabalha bastante com o oceano,
você tem mundialmente de 93 mil a 236 mil toneladas por ano. Faz a conta. Se você somar a Europa e a América do Norte, o extremo inferior e superior já bateu aqui. Então, só em agricultura, não estamos falando do resto do solo. Então, é importante a gente lembrar do solo, porque sempre se fala do oceano, porque ele é o mais visível. No solo está enterrado, mas a chance de você formar um hotspot é muito maior no solo. Esse é um tema muito caro para mim. Hotspot em solo urbano é um tema que eu gosto de estudar. Beleza, seguimos aqui. E por fim, na parte de monitoramento, é isso. Depois vou para a revisão sistemática. Na parte de monitoramento, na parte de ocorrência, desculpa, tem esse paper aqui do Florian Paul, que também é um cara que eu acompanho. Esse cara, ele liderou esse paper aí, e ele fez o seguinte experimento que está à direita, para emular um fenômeno que acontece, que está à esquerda, que é uma coisa que eu aprendi nessa área de microplástico quando eu entrei e comecei a ver essa questão de onde vão parar os microplásticos. Não é bem o que eu faço, mas né, a gente tem que acompanhar a área. E esse experimento foi bem legal. Então aqui ele mostra que quando você tem um rio, você não tem só a água se movimentando, o sedimento se movimenta também. Então, você tem aqui nesse desenho, está mostrando como você tem um rio de água para cima, que se perde muito mais fácil, mas você tem um rio de sedimentos também se movimentando, que vai sedimento adentro no mar. E aqui é a exposição, o contexto em que ele diz que você tem um. Olha, como é que é a palavra, né? Escondimento está totalmente errado, né? Mas você tem uma ocultação de microplásticos que deveriam estar flutuando. E ele fez um experimento emulando. Ele pegou o sedimento, colocou numa bomba, guardou e jogou num meio inclinado para emular esse tipo de ambiente, quando o rio está entrando mar adentro, parte do sedimento. E aí ele soltou. O que ele fez? Ele tem aqui sifões que vão recolhendo o microplástico que está sendo liberado. E ele misturou dois microplásticos. Um que era mais denso que a água e outro que era menos denso que a água. E aí, ó, o que ele mostrou? Não tem densidade aqui. Se está misturado com o sedimento, ele vai embora com o sedimento. Ele não escapa desse sedimento. E ele mostrou como é possível que você tenha feito uma análise, uma estimativa de entrada de microplástico no meio, e depois, quando você vai na água e vai fazendo análise de monitoramento, não bate. Você fala assim, sumiu o microplástico aqui. E é uma questão na área de poluição plástica, a quantidade de plástico que a gente espera que vá para o mar e a quantidade de plástico que a gente mede no mar. A gente esperaria medir mais, então tem um gap aí. E esse experimento ele ajuda a preencher esse gap. Tá bom? Então, acho que esse conjunto de artigos foi o que eu escolhi para falar de ocorrência com vocês. Então, a gente vai falar depois de transporte, outras coisas, mas ocorrência, aonde estão os microplásticos, como eles superficial, sim, de maneira rápida, que isso a gente vai aprofundar depois, como eles se transportam, está aqui, está apresentado para vocês. Tem um conjunto de artigos legal aí para quem quiser se aprofundar no tema, acompanhar. E por fim, também vai ter uma aula só de revisão sistemática, mas sobre ocorrência. Então eu vou discutir mais o que é uma revisão sistemática depois. Na área de saúde, que foi onde começou esse movimento, e depois para a área de ambiental e as peculiaridades de uma revisão sistemática e por que ela é tão necessária quando a gente tem um assunto controverso. Mas isso aqui é uma revisão sistemática que é um dos tops de robustez para você compilar informações científicas e apontar uma tendência. E esse é uma revisão sistemática que eu gosto muito e uso sempre como base, porque eles pegaram um conjunto insano de artigos. Cada artigo estuda mais de um lugar. Então aqui, por exemplo, eles pegaram 109 artigos, que deu um N de 878 medidas de lugares diferentes. E eles fizeram essa compilação com a quantidade de microplástico em número de microplásticos por litro, aqui onde está meu mouse, N vezes litro menos 1, ou seja, N por litro. Não quer dizer que os artigos usaram essas unidades. Isso é uma coisa importante, que vocês provavelmente vão ter que, quem está na pós,
e estiver mexendo com monitoramento, vai ter que acabar fazendo. Você converte, tem gente que calcula número de fragmentos por cada 100 ml, por cada litro, por quilo de água, aí você usa a densidade da água e aí você transforma em litro. Então você faz conversão de unidade direto. Mas o que eles fizeram foi pegar um conjunto insano de artigos, ler todos, fazer uma tabela que está no material suplementar do artigo. Então, se você quiser, aqui tem todos esses outliers aqui para lago. 235 lugares foram medidos, ou seja, 109 estudos, 878 lugares. 235 estão aqui. Esses números são os outliers. Você quer saber quem foi o lugar com menor concentração? Ou aqui no River, quem é esse cara aqui, ó, que está 10 a quinta fragmentos por litro? Esse ponto que representa alguém que estudou um rio e achou 10 a quinta, 10 ao cubo é 1000, 10 a quarta é 10.000, 10 a quinta é 100.000. 100.000 fragmentos em 1 litro de água. Vai lá na tabela do material suplementar, procura esse valor e você vai achar qual é a referência. E você pode ir na referência para ver onde é, como é que os caras mediram. Tal. Então, é uma base de dados muito boa. Ah, quero estudar impacto ambiental de microplástico em água para ver o que acontece com esse bivalve, para ver o que acontece com esse peixe. Ah, quero usar uma concentração ambientalmente relevante. Primeiro, eu vou falar disso depois na aula de microplásticos ambientalmente relevantes. Então, isso, um adiantamento do que a gente vai discutir nessa aula, que ainda vai vir, é, por exemplo, ambientalmente relevante. Todos esses dados foram encontrados no meio ambiente. Então, ó, isso aqui é um box plot. Se for um problema entender o que é um box plot, eu explico. Posta lá no Google Doc. Eu explico que é um box plot. Mas aqui é uma medida para a gente distribuir, simplificar a visualização da distribuição de dados. Mas aqui, ó, dentro desse box plot, está a maior parte dos dados. Aqui ainda tem dado, e quando eu ponho essa bolinha, a gente chama de outlier, está fora do intervalo interquartil, que aí, se for um problema, eu explico. Posta lá no Google Doc e eu explico isso depois. Tem bastante uso isso aqui. Se você quiser usar uma concentração ambientalmente relevante, você pode usar para rio de 10 a menos 5 a 10 a quinta. Isso dá, porque todos esses pontos, mesmo os outliers, foram encontrados em ambientes reais. Então você tem 10 a menos 5 até 10 a quinta, você tem 10 ordens de grandeza. O que é ambientalmente relevante para você, sabe? Então essa é uma discussão que a gente vai ter mais adiante. Porém, você tem as informações todas aqui. Então você tem de glaciar e neve, água de tempestade, acho que é essa a tradução aqui, canal urbano, acho que aqui é mangue, né? Mangue, pântano, lago, rio, estuário. E aqui você tem para microplástico e aqui para fibra. Aqui embaixo você tem esse conjunto para solo e sedimento e fibra também em solo e sedimento. Então você tem um conjunto grande e você tem tendências aqui, ó. Mediana de concentração de microplástico aqui nos diferentes meios por mediana da fibra. Então você aí tem ponderações, você pode ver que a inclinação é totalmente diferente, mas beleza, isso aqui não é assunto para agora, estou falando de ocorrência, mas quem quiser discutir isso, só lê o paper e a gente pode discutir. Mas o fato é que se você quiser saber ocorrência de alguma coisa, eu não sugiro você usar um artigo. Eu sugiro você usar uma revisão sistemática que tenha estudado a ocorrência no contexto do seu interesse. Tá bom? E revisão sistemática na área de microplástico não falta. Show de bola? Senhores, senhoras, todo mundo, até a próxima aula síncrona. Um abraço.